A paz do Senhor, povo de Deus. Esse vídeo é uma parte que eu estou fazendo, é só para trocar pouquíssimas palavras com vocês, para a gente falar sobre os versículos nos quais meditaremos, para orar ao Senhor hoje a respeito do último fruto, dos frutos do Espírito Santo, né? Na verdade, é muito mais do que uma oração, nós vamos interceder. Porque a intercessão é quando a gente direciona as nossas palavras a Deus a respeito de alguém. E ao longo desses 365 dias, nós estaremos não apenas orando por nós, para que nós mesmos tenhamos as qualidades que nós pedimos a Deus, para essa pessoa que o Senhor reservou para a nossa vida, mas também, não apenas eles, mas também a gente, né? Para que conviver conosco também seja uma bênção. Então, hoje, quando nós orarmos, vamos orar com base em 3 livros da Bíblia. O primeiro é no livro de Provérbios 25, 28, que diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, quando falarmos com o Senhor, meditando nesse versículo, a gente tem que ter em mente que está pedindo a Deus a capacidade de dominar nosso ímpeto, de falar, de agir, dominar nossas emoções quando há vontade de gritar, de partir para cima, mesmo ante uma injustiça. Quando essa vontade de tentar falar mais alto do que a nossa coerência, do que o nosso compromisso com Deus, a gente tem que ter em mente que nós estamos pedindo a Deus a capacidade de controlar nós mesmos, controlar o nosso espírito. Porque o outro, ainda que tenha praticado injustiça contra você ou não, ele ou ela também é uma alma. E é uma alma que, dependendo de como você se portou perante essa pessoa, o Senhor vai cobrar dela ao seu respeito, caso ela ou ele se perca. Então, vamos ter em mente também, ainda nesse versículo, que no passado, a forma mais eficiente, a mais eficaz de se proteger um povo era construindo muros. Geralmente, quando uma nação queria destruir a outra, ou uma cidade, e essa cidade era cercada por muros, primeiro o chefe, né, daquela nação, ele derrubava os muros. Lembrem de Jericó, quando Deus deu a vitória ao povo dele, foi através da derrubada das muralhas, não é isso? Então, quando o rei Salomão se vale desse provérbio, ele quer dizer que uma pessoa que não domina o próprio espírito, que não se controla, que age por impulso, ela é desprotegida, ela está vulnerável às adversidades que podem surgir a partir da atitude impensada dela. Trazer esses conceitos introdutórios nesse vídeo é importante. É importante para a gente saber exatamente a respeito do que a gente está orando, a respeito do que a gente está falando com Deus e principalmente para a gente se autoavaliar. Porque não é difícil no dia a dia nós agirmos
de forma impulsiva, né? Então, o segundo versículo, na verdade, o segundo capítulo, o segundo livro da Bíblia, no qual nós meditaremos para falar com Deus, está em Coríntios, capítulo 9, versículos 25 ao 27, que diz assim: E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Falando muito brevemente, né, nesse capítulo, tenhamos em mente que Paulo, ele falava a respeito daquelas competições que aconteciam na Grécia, as Olimpíadas, as famosas Olimpíadas, né, entre outras competições. As Olimpíadas vieram de lá, da Grécia Antiga. Então, os atletas, eles procuravam ter domínio próprio, é isso que Paulo está falando, para estarem aptos a competir. Repetindo, os atletas buscavam se controlar, né? Controlar determinados impulsos da própria natureza humana no momento necessário para que eles pudessem estar aptos a competir e assim alcançar a vitória. E a vitória, que seria uma coroa corruptível, ou seja, terrena, passaria, né? Para eles, valia o sacrifício. E aí o apóstolo, ele assevera que ele também corria, mas não de uma forma imprecisa, né? E que ele, combatendo o bom combate, ou seja, na militância da fé, não de forma aleatória, sem sentido, sem ter um porquê real, como assim se podia dizer da competição daqueles atletas, o apóstolo, ele diz que ele também se subjugava, que ele também procurava controlar os ímpetos dele, se policiar, dominar a carne dele, para que ele fosse aprovado diante das pregações que ele mesmo apregoava, para que ele não fosse reprovado naquilo que o Espírito Santo revelava a ele para pregar. Então aqui fica uma reflexão preciosa para a gente que evangeliza, né? Que professa a fé, que está buscando no Senhor alguém com os frutos do Espírito Santo, porque tem o Espírito Santo, alguém que tem o fruto do domínio próprio. Fica essa lição preciosa para a gente de que primeiro nós devemos ter esse fruto em nós. Nós devemos ter o domínio próprio necessário para não sermos reprovados perante Deus. Porque sendo reprovado perante os homens, perante nossos colegas, amigos, familiares, parentes, né? Filhos, cônjuges, ou seja, cônjuges, que eu falo, significa marido ou esposa, tá? Então, quem é reprovado perante os homens na terra, é reprovado, nesse contexto aqui, perante Deus, sendo reprovado perante os homens e perante Deus, nesse contexto, tá? Não estou falando no contexto em que
A terra impõe regras contrárias ao que Deus nos ensina. Nesse contexto aqui, é o contexto de você pregar aquilo que não vive. Então, o apóstolo aqui, ele está nos chamando a atenção para não sermos reprovados pela hipocrisia. E o último capítulo, o último livro da Bíblia que vamos meditar antes de orar é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus. Nesse versículo simples, né, falando também brevemente, porque a gente sabe que a palavra do Senhor, ela apresenta interpretações diferentes para diferentes situações. Outras explicações, né, outras interpretações, como a Bíblia diz, né, ela é uma espada de dois gumes. No sentido que nós oraremos e intercedemos ao Senhor, naquela convicção de que o Espírito de Deus, ele nos dá a ousadia necessária, né, para fazermos o que tem que ser feito. O Espírito do Senhor, ele nos encoraja, mas quando a gente tem o domínio próprio e o poder que vem do Espírito de Deus, a gente age com amor e com equilíbrio, não como o mundo age. Então, se, por exemplo, o ímpio quer vencer e, sendo necessário, passar por cima de alguém através de uma mentira, através do ímpeto de inventar algo, ele assim o faz. Ele não consegue se controlar. Se ele tiver que tomar na força, ele toma na força. A não ser quando é alguém que respeita as leis dos homens. Mas se puder burlar, ele burla e toma. Aquele que vem de Deus, aquele que é de Deus, que é nascido do Espírito Santo e tem o fruto do domínio próprio, não. Ele não usa a força para se fazer valer a força física, a violência, a gritaria. Ele se controla. E se for necessário aparentemente perder para ganhar aos olhos de Deus, ele cede. Ele abre mão do ímpeto da vontade naquele momento. E isso também tem a ver com o sacrifício, a renúncia que faz parte da caminhada cristã, dentre outras interpretações. Então, quando nós estivermos orando, nós devemos ter em mente, né, essa breve explicação que eu trouxe aqui desses versículos, tá bom? Fiquem todos na paz. Deus abençoe cada um de nós. Amém.